tarde, amigos! Hoje é o dia 13 de janeiro de 2026. Muito obrigado a todos que têm gostado dos meus vídeos, têm curtido. Muito obrigado de coração, né? Aqui quem vos fala é Ângelo Freitas, engenheiro químico, físico, engenheiro de segurança do trabalho e aproximadamente 43 anos de campo aí de engenharia aqui e no exterior. Bom, eu vou dar um fechamento ao tema Venezuela, né? Que eu já disse no vídeo anterior, um país complicado, né? Complexo não, complicado em função da história do petróleo lá, que vem desde 1917, por aí, não é? E o petróleo não foi distribuído, a riqueza do petróleo não foi distribuído de forma mais justa do ponto de vista social com a população. Então, sempre foi um país com uma desigualdade social terrível, né? Então, a Venezuela produzia em 1970 3 milhões de barris por dia, produzia petróleo, e hoje dizem que, uns falam em 1 milhão de barris, mas eu não acredito, acho que é em torno de uns 700 mil por aí, né? E o chavismo só veio complicar, né? Deteriorar tudo aquilo ali, muita gente foi demitida. Se calcula que 18 mil funcionários da estatal de petróleo de lá, Petróleos de Venezuela, a PDVSA, foram demitidos, 18 mil, por razões políticas, uns pediram para ir embora por questão de salário, não é? E essa mão de obra explica um pouco essa derrocada, né? Porque esses técnicos da área petrolífera, petroquímica e por aí vai, você não se forma não se forma no estalo de um dedo, não é? São treinamentos caros, é uma mão de obra cara, você tem que pagar bem, você tem que treinar bem, não é? São anos de experiência no ramo, não é fácil, não tem refresco aí, sabe? Então, é muita gente boa, eu conheci alguns deles na Arábia Saudita, porque estão muitos aí no Oriente Médio, né? Lá em Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, estão nessa Kuwait, estão por aí, né? Porque é uma mão de obra que tem um bom conhecimento, um ótimo conhecimento dessa área lá de exploração de petróleo, né? E a perda de petróleo é absurda, não é? A infraestrutura sucateada, não é? E um fato relevante que teve a semana passada foi um depoimento do CEO da Exxon, que não está lá mais, né? O CEO da Exxon. CEO significa Chief Executive Officer, ele não está por lá. Então, foi um dos convidados a se reunir com o governo americano para discutir essa questão do investimento por lá. E ele foi taxativo, né? Não vou investir, né? Agora, até que você tenha um panorama político mais claro, mais definido, não é? Porque esses CEOs, seja da Exxon, seja da Chevron, ConocoPhillips, sejam quem for, Petrobras, são empresas de capital aberto. Tem muitos acionistas, né? E o mercado de ações, que no Brasil não é muito popular, mas nos Estados Unidos é. Você pega uma camareira de hotel, ela aplica em ações, não é? É um mercado muito popular, aplicar em ações, não é? E o que acontece é que esses CEOs, a cada 3 meses, eles são chamados fazem lá uma assembleia, e nessas assembleias eles são muito cobrados, não é? O cara chama lá de incompetente, por aí vai. São muito cobrados e eles apresentam um plano de investimentos, né? O que está no curto prazo, quais são as perspectivas. Não é fácil não, viu? A turma cobra. Então, para ele aplicar dinheiro na Venezuela, você tem que ter uma segurança jurídica, não é? Eu vou aplicar como? Vai ser uma associação com a PDVSA? Porque até o momento, todo o arcabouço jurídico que está lá
É o arcabouço jurídico da Revolução Bolivariana, né? Então, como é que eu vou aplicar esse dinheiro? Eu vou aplicar sozinho, um consórcio de empresas, um consórcio com a PDVSA, pela legislação de lá, é majoritária, não é? Então, tudo isso tem que ficar muito claro e ter segurança jurídica, cara. Porque eles vão depois ter que se justificar com os acionistas o retorno para lá, né? E tem que ter uma segurança jurídica para aplicar, retomar os investimentos que são de alto porte. Vai ter que gastar muito dinheiro para a Venezuela retornar aos 3 milhões de barris dos anos 70, vai demandar muito dinheiro e muito tempo. E tem que definir. Eu vou tomar dinheiro emprestado, uso capital próprio, parte é dinheiro emprestado, parte é capital próprio. Tem que ter todo um plano de desembolso tem que ser feito. A Chevron está por lá, mas a Chevron, eu não acredito que seja uma operação muito econômica, mas ela está apostando no futuro, né? Muitas vezes você tem um negócio que está num ponto ruim, na periferia da cidade, mas às vezes a cidade está crescendo para aquele lado e o que não é bom hoje, daqui a 10 anos pode ser bom, né? Então, a Venezuela, ela é um investimento para o futuro, não é? E a grande nação do norte está controlando lá a saída de petróleo, vai atrapalhar a Rússia, vai atrapalhar a China, né? Vai atrapalhar Cuba e por aí vai, né? Eles querem controlar isso aí. Não concordo muito não, mas paciência, a lei do mais forte, né? E para nós aqui não vai afetar nada. Eu acho que o Brasil tem que cuidar da exploração lá na margem equatorial, não é? Tem que pensar também num plano de modernização de nossas refinarias, né? E entender que o petróleo vai ficar ainda por século, por mais de um século, viu? Porque você precisa, inclusive, dos derivados para você fazer o blend, ou seja, a mistura com os biocombustíveis, né? Você não vai pegar, você não tem nem escala para isso, né? Tudo hoje a escala é muito grande das coisas, né? Então você vai precisar dos derivados até para você fazer essa mistura, como a gente faz com álcool, faz com biodiesel e por aí vai, né? Bom, meus amigos, aí está o recado, não é? Eu desejo a todos que vamos continuar, não vamos perder a esperança, vamos continuar, não é? Vamos acreditar no nosso país, né? Nosso país tem jeito, não é? E poucos países no mundo têm as nossas possibilidades, porque a gente tem tudo, a gente tem energia nuclear, tem hidroelétrica, termoelétrica, tem sol, tem vento, tem tudo isso aí. Tem que ter inteligência para saber explorar isso aí, viu? Então, boa tarde, fiquem bem e, olha, muito aqui dentro. Obrigado a todos, fiquem bem, boa tarde.